Olá, bom dia, tudo bem? São 8 horas e 10 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba, terça-feira, 25 de abril. Dia da contabilidade, Dia Mundial da Luta contra a Malária, Dia do Despachante Aduaneiro, Dia do DNA, veja só, tem dia para tudo. Dia Internacional de Conscientização para Alienação Parental e Dia Mundial do Pinguim. Dia Mundial do Pinguim, tem isso também. Eu sou Marcelo Teixeira, a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas, pois está começando o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 também, e olha, lá na minha página, jornalista Marcelo Teixeira no Facebook, você tem acesso à live que já começou. 8h11, vamos aos destaques de hoje. Ministério Público concede liminar contra a lei da Prefeitura de Araçatuba, que impede o desdobro de terrenos com menos de 200 metros quadrados. Samar interdita hoje uma faixa da rua Marcos Toquetão para remanejamento de rede de emissário de esgoto. Segurança de banhistas em Buritama. Prefeitura instala câmeras de monitoramento na prainha. Vestibulinho da ETEC, região de Araçatuba, tem mais de 1.000 vagas para cursos gratuitos. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Exportações de Birigui crescem quase 15% no trimestre deste ano, no primeiro trimestre, comparado com o ano passado. A BQN incentiva a inclusão social durante as provas equestres do Quarto de Milha em Araçatuba. E o Ministério Público pede em ação que a Prefeitura de Araçatuba restaure quadro tombado em 1992. E o meu entrevistado de hoje será o Dr. Gustavo Caserta, cirurgião cardiovascular. Ele vem falar de problemas vasculares, como varizes. E aí, você tem varizes? Então, preste atenção nas orientações, nas informações que o especialista dará daqui a pouco no Jornal da Manhã. E se você quiser enviar comentários, perguntas ou apenas uma saudação para ele, pode fazer isso pelo WhatsApp da Jovem Pan, 18 98106 1043, 18 98106 1043, e também pela minha página no Facebook, onde já está nos acompanhando a Magali Ferreira Pinto. Muito bom dia, minha querida. Muito obrigado pela audiência de sempre. Agora, 8 horas, 13 minutos, vamos à frase do dia. Sucesso é gostar de si mesmo, gostar do que você faz e gostar de como faz. Frase atribuída a Maya Angelou, escritora, poeta, cantora e ativista norte-americana. Sucesso é gostar de si mesmo, gostar do que faz e gostar de como você faz. Hashtag fica a dica. 8 horas, 14 minutos, previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 20 graus. Amanheceu fresquinho na cidade, né? A temperatura hoje deve variar entre 18 e 30 graus, sendo que o tempo amanheceu, né? O céu amanheceu com algumas nuvens, mas não deve chover. 8h15. Vamos de notícia. Justiça. O Ministério Público do Estado de São Paulo concedeu liminar contra uma lei do ano passado, de autoria da Prefeitura de Araçatuba, que impedia o desdobro de terrenos com menos de 200 metros quadrados. Descontente com a situação, o vereador Lucas Zanata, do PL, entrou com mandado de segurança contra o executivo local. A decisão favorável a ele é temporária, o mérito, portanto, ainda será apreciado, mas permite que, por enquanto, o desdobro seja feito, ou seja, o imóvel, o terreno, a área seja dividida. Quando a prefeitura impediu que isso fosse feito,
Construtores da cidade se manifestaram, reclamando, fazendo até carreata contra a postura da administração pública. Ontem, o vereador Lucas Zanata foi às redes sociais informar e, por que não dizer, comemorar a liminar. Vamos ouvir então o áudio do vereador Lucas Zanata. Projeto de lei que proibiu o desdobro dos terrenos. Terrenos que se enquadravam no programa da Caixa, em bons bairros como Moarama, como Concórdia, isso estava proibido, a metragem que gerava um caixa no programa. Sem falar com ninguém, sem fazer audiência pública. E isso é inconstitucional. Isso gerou desemprego, isso gerou situação complicada para muitos pequenos e médios construtores, muitos quebraram, isso gerou falta de oferta desses imóveis que muitas famílias queriam adquirir. E assim nós fizemos uma denúncia, fiz uma denúncia no Ministério Público, que encaminhou ao TJ. E na semana passada, o TJ nos deu uma decisão favorável, uma liminar. Desculpa, só vascular, no cardio. Perdão. Vou fazer. Essa lei abusiva, desnecessária da prefeitura. Eu queria compartilhar com vocês essa boa notícia. Um grande abraço a todos. Este foi, portanto, o vereador Lucas Zanata ontem nas redes sociais dele informando e comemorando aí a liminar que ele conquistou contra a prefeitura de Araçatuba, que momentaneamente, como eu disse, liminar é uma decisão temporária, pois o mérito do processo ainda será julgado, comemorando aí que, por enquanto, os terrenos em Araçatuba podem sim ser desdobrados, ou seja, divididos. É isso. 8h17. Estou me referindo a terrenos com menos de 200 metros quadrados, né? Porque os maiores do que essa metragem já podiam. Serviço público. A Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, interdita hoje, aliás, já começou a interdição, né? Ou deveria ter começado, a partir das 8 horas, uma faixa da rua Marcos Toquetão para remanejamento de rede de emissário de esgoto. A obra será realizada próximo ao prolongamento da Pompeu de Toledo e deve ser finalizada até sexta-feira, dia 28. Neste período, o trânsito ocorrerá em apenas uma faixa, conforme sinalização indicada pela concessionária no local da obra. Mais informações podem ser obtidas no site ali samar.eco.br, nos canais de atendimento da concessionária 0800, chat, WhatsApp, todos eles você encontra lá no site samar.eco.br. A Marcos Toquetão é uma marginal da rodovia Marechal Rondon e a gente está falando num ponto ali muito próximo ao prolongamento da Pompeu de Toledo, que chega até as marginais, a Anhanguera e a Marcos Toquetão, marginais da rodovia Marechal Rondon. Portanto, se você passa pelo local ou vai passar, tome cuidado, porque o trecho ali está com faixa reduzida até sexta-feira. 8h19. Segurança. A Prefeitura de Buritama começou a instalar câmeras no Parque Turístico João Simão Garcia, conhecido como Prainha de Buritama. Por toda a orla estão sendo colocados 150 aparelhos com o objetivo de manter a segurança dos turistas e banhistas. Na entrada do parque serão instaladas também câmeras que farão leitura facial, biométrica, portanto. Essas imagens vão para um banco de dados integrado ao sistema Detecta, com acesso restrito dos órgãos de segurança estadual. As imagens são transmitidas 24 horas por dia em alta resolução, diretamente para o computador que as acessa. O prefeito Rodrigo Zacarias dos Santos afirma que a instalação das câmeras poderá e tende a fortalecer o potencial turístico de Buritama. Ele lembra que o município já criou em 2020 uma central de monitoramento que conta com 160 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. O parque, a Prainha de Buritama, está em reforma e contará com espaço revitalizado, novos quiosques, banheiros reformados e um novo sanitário, inclusive construído para portadores de necessidades especiais.
perto da entrada da Prainha, será erguido um monumento Recanto das Águas, um ponto da história de Buritama. É isso que o exemplo de Buritama seja seguido por outros municípios da região para oferecer mais segurança, inclusive aos seus moradores. Hashtag por mais segurança em toda a cidade. 8h21, formação técnica. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das escolas técnicas estaduais, as ETECs. São cursos técnicos de especialização gratuitos, preste atenção, em diversas áreas, com aulas presenciais, semipresenciais e também online. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da ETEC até o dia 8 de maio. O valor da taxa é de R$ 33. São mais de 1.000 vagas disponíveis aqui na região de Araçatuba, sendo 180 vagas em Araçatuba, 160 em Birigui, 160 em Andradina, 40 em Pereira Barreto, Guararapes, Penápolis, Mirandópolis e Valparaíso e 280 em Ilha Solteira. Tá certo? Hashtag formação técnica, hashtag vestibulinho ETEC. 8h22, vamos à entrevista do dia. Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, eu falei, na verdade, é cirurgião cardiovascular, é cirurgião vascular, tá bom? É o doutor Gustavo Caserta. Bom dia, doutor, muito obrigado por nos atender, porque eu sei que a sua agenda é muito atribulada. Vamos lá. Uma consulta, doutor, com um cirurgião vascular normalmente só é buscada quando o paciente já está com sintomas, né? Já está incomodado ali com inchaço nas pernas, veias dilatadas, por exemplo, no caso das varizes não tratadas, elas, as varizes e outras doenças, pioram com o tempo e podem passar aí de um leve desconforto para complicações mais graves. Quero começar a entrevista perguntando para o doutor quais são as doenças vasculares que mais levam o paciente a procurá-lo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite, pelo seu renomado programa. E a especialidade é uma especialidade que atinge uma patologia muito comum nas pessoas, que são as varizes. São um problema que atinge 50% da população acima de 50 anos. 50%? É 50%. É um problema que até de saúde pública, porque acaba afastando as pessoas do trabalho, causa muitos incômodos, atinge principalmente as mulheres que já levam a vida atribulada como funcionária, como mãe, como filha, como cuidadora. E assim, as queixas principais que aparecem no consultório são dores nas pernas, né, varizes que causam inchaço, queimação, câimbras, peso nas pernas. Outra queixa frequente da consulta vascular são também os diabéticos, que acabam tendo problemas de lesões nas pernas, com obstruções dos vasos, e com isso vão aparecendo lesões crônicas, recorrentes, e também existem os problemas de inchaços nas pernas em geral, né? Uma queixa muito frequente nas pessoas que tem um excesso de peso, que tem alterações da circulação linfática das pernas. A maioria das queixas são essas. A cirurgia vascular é uma especialidade que mexe com a circulação do corpo todo, menos a circulação cerebral, que são os neurologistas que atuam, e a circulação do coração, que são os cardiologistas. Deixa eu perguntar para o doutor, hemorroida também é o vascular que cuida? Não, a hemorroida é da parte do cirurgião gastrointestinal. Gastrointestinal. Essa região também é uma especialidade dos proctologistas, principalmente, mas não deixa de ser varizes. Exato. E também as varizes no testículo dos homens, que são
as varicoceles. Essas também são os urologistas que acabam cuidando. Mas também é um problema de varizes também. Entendi. E no final das contas, em se falando em varizes, eu imagino, eu conheço muita gente inclusive, que acaba deixando para depois, porque acha que todo mundo tem um problema simples e que não piora. O que eu quero perguntar para o senhor é, quando é que uma pessoa, em sentindo algum incômodo, ou mesmo antes disso, já prevendo que pode ter problema, deve procurar o cirurgião vascular? Quando a pessoa sente sintomas, né, cansaço da perna, peso... a queimação que o senhor falou, né? Muita gente reclama disso. Às vezes, até quando começa a piorar o quadro com manchas no tornozelo, manchas escuras, manchas marrons, ou às vezes coceira, com vermelhidão, que a gente chama de eczema varicoso, já são sinais de que a doença de varizes já está causando um problema mais grave. Uhum. Existe muito também um incômodo estético, porque como nós vivemos num país quente, as mulheres principalmente preferem usar umas roupas mais curtas e tal, e ficam encabuladas de usar uma roupa mais curta pela parte das varizes, né? Então, o momento ideal é quando a pessoa começa a sentir um incômodo com ela mesma, tanto da parte da aparência, ou quando começa a sentir dores, ou quando começa a ver as alterações, como as manchas escuras no tornozelo, que causam uma inflamação na pele, que pode até, às vezes, formar a ferida, a chamada úlcera varicosa, que é um tipo de ferimento na perna crônico, que é difícil de sarar, e atinge até 1% da população total ter um ferimento na perna por causa das varizes. Doutor, e quais são as possíveis causas? É só genético ou não? Varizes podem ser causadas também por maus hábitos de vida. É uma associação de fatores que acabam causando as varizes. Tá. Então, as mulheres normalmente têm mais varizes porque as veias são mais sensíveis aos hormônios femininos. Então, as mulheres que já tiveram muitas gravidezes e mulheres que estão acima do peso e acabam acumulando mais gordura nessa parte da coxa, do culote, do joelho, acabam aparecendo mais varizes. Existe muito também o problema do hábito laboral da pessoa, se a pessoa trabalha em pé. Muito tempo em pé. Muito tempo sentada também. Então, assim, secretárias, cabeleireiras, cozinheiras, pessoas que têm muito tempo com a perna para baixo, parada, assim, facilita o aparecimento das varizes. É causas genéticas, né? Na família tem a mãe tem varizes, a avó, o pai, a tia. Existem também os traumas também, né? Nos homens aparecem as varizes mais frequentemente por traumas. Então, joga futebol, leva uma pancada na perna em cima da veia. Então, isso pode ocasionar varizes. Pode ocasionar varizes. Olha. Depois de 2, 3 anos, a pessoa tem uma veia lá tortuosa, dilatada. Entendi. Então, são fatores que vão se associando para a pessoa ter um aparecimento de varizes. O hábito de vida da pessoa é essencial. Então, o exercício aeróbico, que você faz uma contração da panturrilha, você aperta o músculo da batata da perna, você faz um aumento da circulação e você evita varizes. Então, os exercícios tipo caminhada, bicicleta, esteira, natação, são fatores que você pode ajudar a prevenir as varizes. O senhor sabe que eu vou em uma nutricionista, aliás, devo mandar um abraço para ela, doutora Elaine Mencaroni. E desde quando eu comecei aí, e ela me fala essa indicação básica, né? Faça sempre atividade física, mas ela sempre me pediu, desde que comecei o tratamento com ela, isso há, salvo engano, 6 ou quase 7 anos, e ela me falava isso, olha, caminhe, pelo menos de forma moderada, ou corra se você gostar, mas faça exercício que force a sua panturrilha, porque ela sempre, e ela brinca comigo, ela fala, olha, tenha a panturrilha como o seu segundo coração, ela bombeia o sangue de volta e ajuda muito na circulação das pernas. E ela falava justamente isso que o senhor está comprovando aqui, né, para mim hoje.
Mas vamos passar então para formas de tratamento. O que há hoje de mais moderno para tratamento de varizes, doutor? Hoje, o tratamento das varizes, existe tratamento clínico com remédios e cremes e meia elástica que acaba não eliminando a varize. É um tratamento que melhora sintomas. Tá. Mas o ideal é eliminar a varizes. Sim. Existem hoje opções de tratamento que se adequam para cada tipo de paciente. Digo, pacientes que já não têm uma condição clínica para fazer uma cirurgia de varizes, existe um tratamento que é feito através de injeções de uma espuma, de uma substância química que a gente transforma em espuma e faz uma injeção na varizes. E essa espuma fica parada ali na veia, causa uma irritação e essa veia seca. Né? Tá. Então, existe um tratamento com laser, que é um tratamento hoje mais moderno, pois você passa uma fibra ótica, que passa luz por dentro da fibra, e na ponta dessa fibra dispara o raio laser. Então faz uma anestesia local, passa essa fibra e vai puxando essa fibra, disparando o laser e vai cauterizando essa varizes por dentro. Vai cauterizando. Então hoje em dia existem muitos tratamentos que são ambulatoriais. Você faz o tratamento, a pessoa vai para casa ou na mesma hora ou fica no hospital poucas horas e vai embora para casa. No caso do laser é esse, fica pouco tempo. Pouco tempo. E da espuma também é um tratamento que também vai embora para casa da mesma Não há hora. necessidade de internação, um dia para o outro, aquela coisa toda. Mas há contraindicação? Não, é pouca, ou quase não há. A contraindicação é se a pessoa já tem um histórico de trombose prévia, algum problema circulatório. Coisas específicas. Específicas, né? Entendi. Uma alergia ao produto, a química do produto é um detergente, então tem que ter uma certa história que a gente tem que tirar do paciente. A cirurgia convencional de fazer a RAC, fazer o cortezinho e retirar a veia, existe o seu lugar ainda na cirurgia vascular. Entendeu? Mas ela está caindo muito em desuso, pois é um método um pouco mais traumático, é um método que exige mais dias de repouso, pode ter algumas lesões de nervos da pele, fica com a área dormente. Então, conseguindo fazer os tratamentos menos traumáticos e mais rapidamente voltar às suas atividades habituais, é o mais indicado. Então, olha, achei muito interessante. Com laser, uma fibra ótica que vai cauterizando o vaso que está ali saltado. Isso mesmo. Olha só, muito interessante. O laser que vem sendo muito utilizado em várias especialidades da medicina. Doutor, são 8h33 agora, e lá se foram mais de 10 minutos de entrevista sem que a gente percebesse. Vou pedir para que o doutor Gustavo continue aqui, porque no segundo bloco a gente vai explorar mais do conhecimento dele para falar aí de cirurgia vascular. Aguarde um instante só, você que está nos acompanhando, porque o nosso break comercial é rapidinho, 2 minutos, e a gente já volta. Tranquilo, não, e você tem uma voz grave, então tá pegando bem. Você só não pode se afastar, assim, virar muito. Fala sempre de frente com o microfone. Isso. Mas tá perfeito. Perfeito. Muito bom. Cara, muito interessante isso. Muito interessante. Minha esposa tem um problema seríssimo com varizes, seríssimo. É genético e vem do pai dela, incrível isso. A hereditariedade dela, ela herdou do pai. E ele tem um problema sério, ele foi bombeiro durante a carreira inteira. Rapaz, mas é impressionante se olhar para ele, veias muito saltadas, muito proeminentes, e minha esposa herdou isso. E ela já fez uma vez uma cauterização, não sei se essa, acho que outra, enfim. Adiantou bastante, diminuiu demais, mas agora voltou praticamente tudo. Essa da espuma, da variz muito grossa, não funciona muito bem. Então, o ideal é ou retirar ou fazer um laser mesmo. E como ela tem que ficar, a espuma tem que atingir a veia,
madeira muito grossa, não dá conta de então, assim, para quem não tem muita condição, às vezes não quer fazer cirurgia, ajuda, mas não mais adequado. Para cada caso, encaixa para cada pessoa. Existem opções, né? Interessante. O doutor atende convênio ou só particular? Particular e convênio. Quais convênios? A Unimed, Santa Casa. Perfeito. Eu não sei qual é o vascular que ela foi. Não me lembro. Aliás, minha memória é terrível. Vou voltar aqui, tá? Você perguntou qualquer outra coisa que eu vou voltar. 8h36, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br e também pelo aplicativo LR1. Olha, tô lá com live na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Para quem não sabe, é assim, depois que o programa termina, ele continua lá gravado no Facebook, mas eu tenho o capricho de editar a entrevista e deixá-la sozinha no meu canal no YouTube, que também é jornalista Marcelo Teixeira, porque às vezes você não quer assistir o programa todo de novo para ouvir a entrevista do Dr. Gustavo Caserta, por exemplo, basta ir ao meu canal no YouTube, jornalista Marcelo Teixeira, porque lá eu deixo apenas as entrevistas, tá certo? 8h37, vamos ao momento da gratidão. É hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e também àqueles que interagem com a gente aqui constantemente. Agora, por exemplo, lá na minha página no Facebook, além da Magali Ferreira Pinto, que foi a primeira a entrar, Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista, entrou também me dando bom dia Marco, daqui a pouco tem a sua coluna traduzindo o economês, e o Roberto Batista Cavalheira. Bom dia, Teixeira, bom dia, Roberto, muito obrigado aí pelo companheirismo. O Roberto ele é leal, ele é fiel. Esteja eu no veículo de comunicação que eu estiver, o Roberto está acompanhando e comentando aqui. Roberto é daqueles bastante honestos e sinceros. Quando não gosta, diz que não gosta. Quando gosta, elogia. Muito obrigado pelo companheirismo, Roberto. Também quero agradecer aos empresários Walter Andrade e Drica Marini e os filhotes deles, a Luísa e o Gustavo, o executivo de sucesso Cid Matos e sua esposa educadora Adriana Araújo, o Riva Trevisan e a Carol Scanhoela, o Gustavo e a Cibele Mardegan, a Danizinha e a Larissa Trevisan, seu pai, seu Antônio também do Psinão, o professor Jorge Tolardo, presidente do CPP, e o empresário barbeiro Marcelo Oliveira e a tia Vani, sua mãe. Muito obrigado a todos pela audiência e pelo companheirismo de sempre. 8h39. Agora no Jornal da Manhã Araçatuba, a coluna semanal, é hora do Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Além de economista, ele é professor da FACFEA e especialista em pesquisas de economia local e regional. Hoje o Marco Aurélio fala de seguro rural, afinal de contas, né? O agronegócio é um setor produtivo de extrema importância para a economia regional e nacional, não é verdade? Então vamos ouvir Marco Aurélio Barbosa de Souza. Todos nós sabemos a importância do setor do agronegócio para a economia brasileira. O agro é fundamental para a geração de emprego, para as exportações nacionais, para a geração de renda e também para a arrecadação de impostos, além de outros importantes efeitos multiplicadores positivos para a economia que o setor traz. Todavia, para dar segurança ao produtor rural, anualmente é disponibilizado pelo governo federal o seguro rural. Nesse ano,
o mapa que o Ministério da Agricultura e Pecuária disponibilizou As pessoas, eu particularmente sou apaixonado por tecnologia. Não que eu entenda, mas para mim são ferramentas essenciais. Como eu não tenho uma memória lá muito boa, se eu perder isso aqui, cara, acaba a minha vida. Minha agenda diária, eu não sei, eu não lembro o celular da minha esposa. Quando alguém fala, qual é? Que eu vejo pelo nome lá, clico, cara, até eu. Um dia eu viajei e no meio da estrada, o celular eu percebi que ia acabar a bateria e eu estava sem cabo. E aí eu fui falar com ela, mandei o WhatsApp, falei, vou ficar sem bateria, se você tentar falar comigo, não vai conseguir. Mas por conta de falha de sinal, não ia. Falei, vou ligar para ela. Quem disse que lembrava o número? Cara, confundi com um monte de gente. Por sorte, consegui, falei, vai que é esse, e era, mas é terrível. Isso é muito dependente, né? Muito dependente. Só que assim, como tudo na vida, depende do uso que você faz. Há 2 semanas, quando eu retornei a 2 consultas, na Hemato e no urologista, cara, eu peguei os exames online, no Laboratório São Paulo, estava tudo aqui, mandei para o Maurício Zambaldi, mandei para a Luciane Miranda, e eu falei para eles, cara, minha agenda está meio corrida nos próximos dias, podemos fazer em vez de fazer retorno, eu mando para vocês me respondem. Sem problema, falou, se você não se incomoda, não me incomoda. Marcela, é isso aqui, aqui tem um probleminha aqui, você vai tomar esse medicamento, passa aqui para pegar a receita. Luciane também, vitamina D, todo mundo que é branquinho tem que tomar estrela. Vitamina D, tomou uma B12 também, passou. Mandei ultrassom, também mandei para eles tudo. Isso aqui, bexiga assim, cara, sensacional. Lá no começo ficava, mas telemedicina não vai dar pra gente, para com isso. Beleza demais da conta. Inteligência artificial também. Também. Mais tranquila, mais amparada, Deixa eu voltar aqui. gerando riqueza para o país. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza, na coluna Traduzindo Economês, ele que sempre traz informações relevantes sobre a economia local e regional e que eu não canso de elogiar porque estas informações são estratégicas tanto para o poder público quanto para empresários da região se posicionarem, definindo aí o seu planejamento estratégico. Marco, muito obrigado pelas colunas relevantes de sempre. 8h43. Olha, ainda falando sobre economia, no primeiro trimestre deste ano, Birigui registrou crescimento de quase 15% nas exportações, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O valor comercializado em produtos locais com países estrangeiros passou ou quase chegou a 10 milhões e meio de dólares. Passou de 10 milhões e meio no ano passado, no primeiro trimestre, para mais de 12 milhões de dólares nesse primeiro trimestre. De acordo com dados do Observatório Econômico fornecidos à Prefeitura de Birigui, com base nas informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, houve avanços significativos nos mercados internacionais. A análise revela que 41 países adquiriram produtos de empresas de Birigui de janeiro a março deste ano. As exportações para o Canadá tiveram um aumento expressivo, seguidos aí por Arábia Saudita, Equador, Paraguai, Rússia e Grécia, que também apresentaram crescimento nas importações, e Bangladesh e Panamá surgiram como novos parceiros comerciais de empresas de Birigui. No primeiro trimestre deste ano, a cidade exportou 49 tipos de produtos. Os destaques estão calçados de borracha ou plástico, equipamentos elétricos, tendo como principal produto transformadores elétricos e também máquinas e aparelhos para a agricultura. O projeto Observatório de Inteligência Econômica
é a estrutura responsável por realizar os estudos e pesquisas econômicos e acompanhar a evolução dos indicadores econômicos de Birigui. É isso. Aliás, o Observatório Econômico, como eu disse, que pode fornecer aí serviços para outras prefeituras e empresas. Hashtag Birigui exporta mais. Muito bem. 8 horas e 45 minutos. Responsabilidade social. A ABQM, que é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, fez uma visita guiada por fala descritiva para pessoas com deficiência visual atendidas pelo Instituto de Cegos Santa Luzia de Araçatuba. A ação ocorreu na semana passada durante o 32º Congresso Brasileiro da Raça Quarto de Milha. Foi realizado recentemente aí no recinto Climas de Almeida Prado, em Araçatuba, né? Um grupo de 11 adultos e idosos com idades entre 18 e 86 anos, que fazem parte do projeto Vagalume, lá do Instituto Santa Luzia, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do universo equestre e das competições esportivas do cavalo mais versátil do mundo, o quarto de milha. Emoção, alegria e descontração também marcaram a visita de usuários do Hospital Neurológico Ritinha Prates, de Araçatuba, ao evento da ABQM. O objetivo da visita foi mudar a rotina hospitalar e incentivar a interação social e um momento de lazer a esses pacientes. De acordo com a psicóloga Rafaela Vieira Bocchio, do Ritinha Prates, essas ações de inclusão social são importantes porque fazem eles, os pacientes, se sentirem pertencentes à comunidade, elevando a sua autoestima. Além das ações sociais, com as visitas guiadas, a ABQM também incentiva a inclusão dentro das pistas nas competições oficiais da raça. Atualmente, quase 70 atletas com deficiências estão habilitados para a modalidade de para-tambor. É isso. Hashtag por mais inclusão. Última notícia de hoje, antes de voltarmos à entrevista com o cirurgião vascular Gustavo Caserta, é sobre cultura. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação para pedir que a Prefeitura de Araçatuba providencie a recuperação e restauração do quadro de um artista plástico que está danificado. Instalado no Museu Araçatubense de Artes Plásticas, o MAAP, o painel feito em 1980 foi tombado por lei municipal de 1992, a partir de uma denúncia que o quadro estaria abandonado e danificado. O Ministério Público instaurou inquérito em outubro do ano passado para apurar a situação. A investigação concluiu que o painel está realmente em estado de abandono e exposto a infiltrações de chuva. Na ação, o promotor Cláudio Rogério Ferreira pede a condenação da Prefeitura de Araçatuba à obrigação de fazer, providenciando o local adequado para manutenção, onde ficará exposto para visitação e acesso do público. Diz a Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba, que ainda não foi citada da referida ação, mas que tomará as medidas cabíveis. Temos que tomar cuidado, né, com a expressão artística e cultural que nos representa. Não bastasse aí um governo federal que nos últimos anos desprezou a arte e a cultura brasileiras, não podemos deixar que isso chegue também no âmbito municipal, estadual e nenhum âmbito, para falar a verdade, né? Hashtag pela preservação da cultura. Hashtag cultura é vida. Agora são 8 horas e 49 minutos. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o Dr. Gustavo Caserta, cirurgião vascular. O primeiro bloco falou aí de varizes, né, o que causa, o que não causa. Deu dados que, para mim, são surpreendentes, dizendo que mais de 50% da população brasileira com mais de 50 anos de idade sofre com varizes. Ai, meu Deus, devo estar nesse grupo aí, daqui a pouquinho já vou procurar o doutor. Falou de tratamentos, falou aí de opções, como laser, por exemplo, que me chamou muito a atenção. O doutor falou rapidamente também de aplicação de espuma nas varizes, né, que também é um tratamento viável que evita a cirurgia. E falou também que, evidentemente, no mundo moderno hoje, em que se dá muito valor à questão estética, muita gente procura
o consultório do senhor para tirar essa má impressão que a própria pessoa fica com as varizes na perna, né, doutor? Além de todo aquele incômodo e de uma questão também primordial de saúde, né? Porque pode evoluir para um problema mais sério, não pode? Sim. Se esse tipo de ocorrência dos vasos atrapalha a autoestima da pessoa, se ela se sente constrangida com isso, já é considerado um problema de saúde para a pessoa. Sim, sim, isso sim. atrapalha o convívio social, o bem-estar dela. Os vasinhos, eles não se transformam em varizes. Tá? Os vasinhos são dilatações dos vasos da pele mesmo, tá? Mas ele vem de uma veia mais abaixo da pele, uma veia mais profunda, que força o sangue para a pele e aí desencadeia o vasinho. Então, o tratamento só dos vasinhos, fazer aplicação, às vezes é uma coisa que não traz uma solução mais prolongada, definitiva, porque a fonte dos vasinhos são as varizes mais internas. Às vezes pode estar ligado a algum problema mais grave, algumas malformações vasculares, às vezes a pessoa já teve uma trombose antiga que fez aparecer os vasos. Então, a minha recomendação, uma pitada de cautela, seria que para fazer o tratamento dos vasinhos, você procure realmente um especialista e evite alternativas de não médicos para fazer esse tipo de tratamento. Perfeito. E quando o senhor fala em tratamento, algo que me ocorreu existe uma idade limite ou mínima para fazer isso? Não existe uma idade mínima, geralmente são pessoas já com uma certa uma idade acima dos seus 15, 20 anos já pode começar a aparecer vasos, sendo que existem até crianças que já têm uma veia ou outra já um pouco mais dilatada, mas não que seja um problema grave. Tá? Do limite de idade máximo, depende do estado de saúde da pessoa. Hoje em dia, o que eu considero não é tanto a idade da pessoa em si, e sim a condição física. Condição física, existem pessoas com 50 anos de idade que já têm uma condição física já bem ruim, e existem pessoas de 80 anos que estão super bem e querem investir num tratamento que vai trazer benefício de qualidade de vida para a pessoa, vai ver mais 20 anos para frente, aí, por exemplo, né? Isso então, o senhor está falando de todo tipo de tratamento, ou mais especificamente, por exemplo, naquele que o senhor destacou no primeiro bloco, que foi o laser? Falar limite de idade. Não, o laser, por exemplo, se a pessoa estiver bem de saúde, ela pode ser submetida, fazer uma avaliação prévia, dos riscos, fazer uma história bem detalhada, e ela pode ser submetida sem um limite de idade, um corte. Não, você tem 72 anos, você não pode mais. Não, acho que vai ter que individualizar cada caso para você expor. Perfeito. E também o tratamento, hoje em dia, para qualquer cirurgia, na verdade, né, na medicina, hoje é muito compartilhado, digo. Antigamente, o médico era mais... ele falou assim, você vai ter que operar e vai operar e acabou e não tem discussão. Entendi. Hoje em dia, as pessoas têm Google, já tem informação, a pessoa já chega com o tratamento que ela queira, entendeu? E aí, na verdade, você chega numa combinação para você ver o melhor tratamento, mas é compartilhado. Perfeito. A escolha. Perfeito. Entendeu? E aí deixa eu perguntar para o senhor. As pessoas elas chegam com expectativas muito altas em relação ao tratamento, imaginando que, por exemplo, aquela intervenção vai resolver o problema para o resto da vida. Acontece muito isso. E em que medida? O que a pessoa, que eu quero dizer o que o paciente deve esperar do tratamento? Deve ter um controle da expectativa do resultado. Digo, esse tipo de tratamento ou qualquer outro, existe um passo a passo que vai melhorando. Então, no caso das varizes, às vezes ela não acaba com as varizes de uma hora para outra no tratamento, sabendo que tem uma quantidade muito grande. Então, às vezes tem que ser um tratamento escalonado.
E depende muito da percepção pessoal da pessoa mesmo. Digo, tem casos que você faz e você acha que não ficou tão legal e a pessoa está super satisfeita. E tem casos que você acha que ficou super bom o resultado e a pessoa não está satisfeita, entendeu? Então, assim, então, o registro fotográfico é muito importante, os exames que são feitos antes e depois, fazer um comparativo antes e depois também é muito importante, porque a gente tem uma percepção diferente de resultado de pessoa para pessoa. Então a gente tem que às vezes lembrar com a pessoa como estava antes e mostrar como está no momento, entendeu? Entendi. Então, tem que controlar um pouco a expectativa, que não é muito pessoal esse tipo de sensibilidade, né, de percepção. Então é importante a gente ter, antes do procedimento, já colocar os pingos nos is aí dos resultados. Com certeza. E em falando disso, no pós-procedimento, quais são os cuidados que o paciente deve ter? Ou já sai de lá podendo jogar futebol e fazendo tudo o que fazia antes? Depende da magnitude do procedimento, se é um procedimento mais elaborado, que durou mais tempo. Geralmente hoje seria uma semana assim, de um repouso relativo. A pessoa pode andar, pode dirigir um pouco em distâncias curtas, evitar de pegar sol para não ficar um aspecto de manchas na pele, a aparência ficar boa. Mas geralmente hoje o tratamento de varizes ele é bem com pouco repouso, pouca necessidade de dieta, que o pessoal fala, né? Então assim, não vai pegar peso, não vai fazer uma academia nos primeiros dias, muito pesada. Há de se ter bom senso, né? É bom senso, mas assim, hoje em dia, em uma semana mais ou menos, a pessoa já pode voltar às suas atividades normais já. Mas aí eu imagino que o doutor deu uma série de recomendações, inclusive para que alguns hábitos da pessoa, que lá na anamnese, naquela conversa inicial, o doutor já identificou, e sugira para a pessoa que mude alguns hábitos exatamente para que o problema não volte. Afinal de contas, existem problemas de varize, alguns problemas que podem ser crônicos e podem ter outros que sejam temporários, por exemplo? Normalmente é um problema crônico. Normalmente, né? Então, assim, é importante, da mesma forma que o procedimento é compartilhado, a decisão do procedimento, o tratamento, a continuação tem que ser compartilhado do paciente. Digo, não adianta você ficar fazendo procedimentos e tal se ele não tem um hábito saudável, se ele não faz atividade física, se ele não tem o controle da alimentação, de açúcares, né, dos carboidratos, se ele não faz uso, às vezes, da meia elástica, que é um componente importante aquela meia de compressão? Meia de compressão. Ah. Então, assim, é necessário também que o paciente também abrace o tratamento preventivo, entendeu? Porque senão a taxa de recorrência, de voltar a aparecer varizes, é uma taxa que, de 5 a 10 anos, tem uma porcentagem razoável que vai voltar a aparecer varizes. Ah, perfeito. Mas aí se a pessoa tiver novos hábitos e for minimamente disciplinada, esse período... Ele fica bem. Se for para aparecer, realmente se tiver uma tendência genética muito grande e tal, fatalmente vai voltar a aparecer. A gente fala que às vezes é meio como tratar a tiririca, né? Você vai tirando um ou outro, vai aparecer, né? Então, um acompanhamento periódico realmente é importante para quem tem uma tendência maior de varizes. Perfeito. Quem também entrou agora na nossa live e está aqui acompanhando a entrevista do doutor Gustavo Caserta, cirurgião vascular, é a advogada Leila Stellucci Sgallia. Bom dia, Leila. Espero que não seja o seu caso aqui, as varizes, mas se for, preste atenção nas dicas e orientações do doutor Gustavo. Doutor, partindo aí para a reta final da nossa entrevista, em quanto tempo a pessoa, passando pelo procedimento, faz o retorno para saber se deu tudo exatamente certo como ela queria? Normalmente, após um mês e meio após o procedimento, ela retorna na semana seguinte do procedimento para olhar como ficou no momento, mas às vezes fica um pouco roxo, está um processo cicatricial ainda,
E o resultado final do procedimento mesmo acaba sendo visto depois de 1 mês e meio, 2 meses, que aí já cicatrizou bem, que a pessoa já tirou todos o processo de recuperação. Né? E aí, de quanto em quanto tempo o doutor sugere que a pessoa volte a fazer uma nova consulta? Normalmente a cada ano, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano, cada 9 meses. Algumas pessoas, os homens principalmente, eles tendem a resolver o problema definitivamente. Muito difícil os homens voltarem a ter varizes novamente, muito raro. As mulheres, como tem a parte hormonal, a parte de gravidez, a parte de retenção líquida, às vezes tem uma recorrência maior. Entendi. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor vai perder pacientes, acredito que não, mas é sempre bom a gente falar em prevenção, não é verdade? É possível, no final das contas, prevenir varizes? É possível prevenir em partes. Em parte. Porque existem pessoas que têm uma tendência muito grande de ter varizes, que vão aparecer varizes fatalmente, mesmo usando a meia, mesmo fazendo exercício. Uma grande parte tendo hábitos saudáveis, bons, exercícios de fortalecimento de panturrilha principalmente, uso de meia, controle de deposição de gordura nas pernas, tende a ficar prevenido por mais tempo. Não dá para garantir que realmente não vai aparecer futuramente. Entendi. Eu gostaria de registrar também aqui a participação do vereador Luiz Boato, entrou, deu bom dia Luiz, muito obrigado pelo companheirismo de sempre aí. O Beto Morotti, da Som Maior, também está nos acompanhando pelo rádio, mandou até foto aqui, ó, que está sintonizado, Jovem Pan 104.3. Betão, obrigado, você sabe que estamos juntos, né? Bem, todo mundo acompanhando aqui a entrevista do doutor Gustavo Caserta, que falou bastante sobre varizes. O doutor falou aí, vamos repassar, doutor Gustavo. Falou que 50% ou mais de 50% da população com mais de 50 anos de idade tem varizes, homens e mulheres mais sensíveis ao problema. Existe uma série de tratamentos, mas o doutor focou principalmente no tratamento a laser. É o mais moderno hoje, doutor? É o mais moderno. Na Europa já está começando a ser uma aplicação de cola, como se fosse um super bonder mesmo, o produto. Passa por dentro da veia e joga a cola e ela vai colando a veia. Então, assim, futuramente é um tipo de doença que está sempre tendo alguma evolução. Uma evolução constante. Importante é isso, né? Mas o laser é uma boa opção. Hoje em dia é o mais utilizado e moderno. Tratamento moderno, falou também aí de prevenção, falou também que a recuperação, o procedimento é ambulatorial, você sai andando no mesmo dia, não é? Tem que tomar alguns cuidados, retorno ocorre rapidamente. De forma ideal, volte uma vez ao ano ao cirurgião vascular e previna-se. É isso, e deu essa dica aí preciosa de que fortaleça as suas panturrilhas, a batata da perna, porque isso ajuda. Se você tiver uma tendência, se geneticamente o trem vai aparecer, pelo menos diminui o problema, né, doutor? Sim. É isso. Deixamos de falar algo importante aqui ou algo que o senhor queira reforçar? O que eu gostaria de reforçar é que hoje em dia não existe falta de informação para fazer o cuidado da sua saúde. Né? Eu acho que você não deve deixar de se cuidar no sentido de tratar, de procurar os especialistas, uma coisa que vai te fazer bem. E não fique sofrendo com uma doença que fica chateando. A varize ela não é um problema que dói muito. É um problema que está chateando. Então a pessoa fica todo dia com a perna meio cansada no final do dia, quer deitar e tal. Sim. Então às vezes a pessoa acha que isso é normal e na verdade ele pode ter uma qualidade de vida fazendo tratamentos mais simplificados hoje. É isso. E eu também gostei muito quando o senhor falou das manchas no tornozelo, na canela, na perna, né? Porque depois que o senhor falou, eu fiquei pensando, realmente, quando eu estava com sobrepeso ou mesmo obesidade, eu tinha um problema sério, a minha canela ela era escura. Aí quando eu emagreci, passei a fazer atividade física, sumiu.
E eu percebo realmente que muita gente tem, principalmente, não sei se é exatamente isso, o tornozelo mais escuro, que eu fico imaginando que deve ser por problema vascular, de circulação. Isso daí é uma deposição de ferro na pele, que é a acumulação de ferrugem, né? Exatamente, exatamente. Então, como retém o sangue, o líquido no tornozelo, ele vai infiltrando a pele, igual a infiltração de parede, que o reboco vai começando a ficar manchado. Boa comparação. Então, o inchaço da perna, por obesidade, por varizes e tal, ele vai infiltrando a pele, e a pele vai ficando inflamada, vai ficando mais escura, e pode, às vezes, até abrir a ferida na perna. É isso, não passe por essa situação, procure o doutor Gustavo Caserta. Doutor, muito obrigado pela participação, e quando tiver informação relevante como estas aqui, mande como sugestão de pauta que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, bom dia. Agora são, deixa eu checar aqui, só mudar a câmera que está no doutor, voltou para mim, 9h06. Adianto que amanhã o meu entrevistado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba será o economista Euclides Teixeira Neto. Ele vem falar de finanças pessoais e dar dicas para que você saia do vermelho. Portanto, fique ligado. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, que olha, o de hoje está muito bom por sinal, hein? A manchete é: excesso de velocidade se destaca nas rodovias, mostrando a foto de um carro a 248 km por hora. Veja se há cabimento. Fala também da Comissão da Zona Azul, aqui em Araçatuba, formada por vereadores que vão checar, né, o rotativo da cidade e outros assuntos interessantes e relevantes da região de Araçatuba. Você também encontra a informação verdadeira no site lr1.com.br, no aplicativo LR1, sendo que está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Legal. Fica, ainda mais assim, eu não sei se o doutor já deu entrevistas outras vezes, cara, é absolutamente normal. Aí com o passar do tempo, o senhor vai vir aqui outras vezes e vai relaxando, é tranquilo. Mas ó, demos o recado. Assim que eu colocar a entrevista no meu canal no YouTube, te mando o link. Manda pra mim, vou marcar você também. Muito obrigado, viu, você pode ser no mesmo lugar que você vai se facilitar. Tá bom. Obrigadão, um abraço. Valeu. Ninguém merece sentir dores nos pés, nas pernas e nas costas, não é mesmo? A Mundo